E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo. E o vídeo de hoje é mais uma previsão, especulação ou anseios para a próxima banlist. Que, como a última lista saiu agora em maio, eu acho que talvez em agosto, setembro, no máximo outubro, vai sair uma nova banlist lá no Chaotic Recode. E assim, no vídeo de hoje vamos comentar sobre a última banlist, sobre o que deu certo, o que não deu e tentar discutir quais seriam as próximas cartas que vão ser banidas ou que vão ser liberadas. E aí então, vamos para o vídeo. Já deixa o like logo de início e no final do vídeo preciso do comentário de vocês para falar o quanto vocês concordam ou não com essas previsões. Bom, na última lista, o Mocadin foi liberado a duas cópias. Ele já estava a uma cópia faz um tempo e as duas cópias melhorou bastante os decks de Marrillian, já que ele é uma criatura leal, decks de Fluid Morph, Minions, às vezes Chef Marrillian, decks de Auni também foi muito bom para esses decks. Só que eu não acho que ele vai ser limitado ou que vai ser banido. Esses decks ficaram sim muito mais fortes, mas os decks Marillion não são exatamente os mais poderosos do meta. Ainda são decks muito lentos, demora para juntar os contadores, no caso os quatro contadores, para poder utilizar a habilidade de cura. Então, comparado com decks de Burn e decks de Mypedium, que estão muito em alta, esses decks ainda não são problemáticos. Então, a minha previsão é que o Mocadin deve continuar a duas cópias. Outro fator que indica isso é que o Umquad ainda está banido, e eu não acho que ele vá ser desbanido nem tão cedo. E a combinação Mocadin e Umquad realmente é muito forte. Quando o Umquad estava liberado a 2, Mocadin estava banido. Agora Mocadin está liberado a 2 e o Umquad continua banido. Então eu acho que por enquanto vai ser assim mesmo. Ele vai continuar liberado a duas cópias. Já a questão do Burn, mais especificamente Umar Periton Racer, ele foi liberado a duas cópias na lista que saiu em maio, e assim os decks de Burn estão com força total. Se tornaram muito mais presentes. Como é um deck poderoso e relativamente fácil de jogar, ele está bem em alta. E eu acho que vai ser nerfado de alguma forma. Pode ser que uma seja limitado novamente a uma cópia, mas eu acho que isso é uma solução talvez um pouco sem graça para enfraquecer o deck. Talvez eles queiram fortalecer outros decks, ou talvez eles queiram limitar outras cartas que fazem parte do deck de Burn, como por exemplo Improvisational Melody, que é uma carta que você usa junto com o Copond e pode causar 20 de dano, é realmente muito forte. Phoenix Belt é uma carta também que está relacionada com 20 de dano, só que ela ainda é mais rápida do que Improvisational. Então talvez seja limitada, ou não sei se banida também. Outros locais, como Phlogiston, combam perfeitamente com esse deck e favorece muito o Umar, no caso as duas cópias que você tem. Então talvez exista algum limite com os locais desse deck. Então deve ser nerfado de alguma forma. Outra carta que saiu e faz até que uma falta durante o jogo é Rime of Reckless. É uma carta muito utilizada, tanto em decks de Overworld puros, decks de Elementalista, decks de Wise Guys principalmente, mas ela também via muito jogo em decks mistos. E eu acho que os decks mistos foram mais prejudicados com a falta dela do que os decks Overworld puro, já que eles continuam com seus 4 negates, ou 4 ou 3 às vezes, e só teve que trocar os dois espaços do Rhyme por Mildix de cura, que é uma coisa que a tribo tem de sobra. Eu acho que seria muito mais vantajoso, talvez, trazer o Rhyme de volta e tirar a Interlude. Interlude já havia sido banida algumas outras vezes, acho que ela é bem prejudicial. Como eu falei, 3 a 4 negates gerais é algo bem poderoso, bem chato de lidar contra. E eu acho que os decks de Wise Guys, eles estão muito fortes. Eles venceram o último torneio Standard e eles devem ser nerfados de alguma outra forma. Mind Mesh foi uma carta que voltou também na última banlist e ela favorece bastante decks de Wise Guys. Não é todo deck que utiliza essa carta, mas ela de toda forma é poderosa, é útil. Então eu acho que
Interlude deve sair, ou alguma outra carta muito presente em Wise Guys. Também pode ser limitada ou banida. Melody of the Meek foi talvez a maior surpresa da última banlist. Eu pensei que seria uma carta muito poderosa, que fosse mudar bastante o meta no Recode, mas ela foi liberada somente a uma cópia, e uma cópia não é suficiente. Ah, você precisa utilizar ela diversas vezes para poder vencer uma partida, para ter um efeito inconveniente que ela proporciona, e não é todo deck que consegue reciclar ela muito bem. Eu cheguei a montar um deck de Nagarin, acho que quem acompanha o canal há um tempo sabe, e eu tentei usar essa estratégia. É uma estratégia boa, bem desagradável, mas enfim, não é todo deck que consegue utilizar a Melody of the Meek bem. Fora que, como o Burn está muito em alta, você manter criaturas com 30 de energia original ou menos é bem arriscado. Elas podem ser destruídas antes do combate começar ou antes desse Mildic resolver. Então, não é uma carta realmente problemática. Houve um certo rumor de que ela pode ser liberada a duas cópias, mas eu não acho que ela vai ser banida. Talvez continue limitada a uma, talvez liberada a duas, e não vai ser exatamente muito relevante, já que é uma estratégia difícil de jogar bem. Essas duas cartas, Ice Discs e Whirlwind Whale, elas foram limitadas a uma cópia na última lista, e eu não vejo tanto motivo para elas continuarem limitadas. Ice Discs é uma carta boa, com certeza, as duas são, mas Ice Discs, por exemplo, ela é utilizada muito em decks de Dainian, alguns decks Overworld, Elementarista principalmente, e apesar de ter um efeito muito bom, não é todo deck que vale a pena ter essa carta nele. Decks de terra e água não estão tão em alta, tão poderosos nesse formato. O Whirlwind Whale, da mesma forma, ela é muito mais usada em decks de Mypedium, principalmente em decks de War Beast. E o War Beast não é exatamente o deck mais poderoso ou a maior ameaça para você enfrentar. E decks de Strike nem sempre usam o elemento terra e preferem usar cartas melhores, como Before the Storm. Então eu acho que elas devem ser liberadas a duas. Já os Danians, os queridos Danians, a cada lista que passa, eles sempre são nerfados. Sempre existem cartas que são tiradas deles. Na última lista eles perderam o Lore, perderam o Elemental Elegy, mas o Macanas, que já estava banido, foi liberado a uma cópia. Eu não acho que ele vai ser liberado a duas ainda. Eu acho que ele vai continuar como está e não vai ser banido. Assim, o Macanas é uma das poucas cartas que ainda deixa o deck bem consistente, bem forte. Continua forte, só que não está na sua melhor forma, os Danians no geral. Fora que, como Lord Chamber foi liberada na última lista, ela é meio que um counter natural para toda a estratégia de compost. Então, assim, eu acho que ele deve continuar uma cópia e ainda devem ter medo de liberar a segunda cópia dele, mas tem que continuar. Os Danians já não tem mais nada para tirar deles, além do Macanaz, para enfraquecer essa tribo. Uma aposta arriscada, talvez, para os Danians seja trazer o Nico In de volta. Eu fiz um vídeo recentemente, ele é um dos melhores mandíbulas da tribo, mas assim, sem o Hamavi que faz o combo com ele é só um lutador bom. Por ele ser inalvejável, ele tem uma proteção meio que natural contra o Burn, isso é interessante. Água 5 é bom, a água não, os decks que usam água não estão tão em alta, não são os melhores no momento. E eu acho que pode ser uma opção boa. Tirar essa carta da banlist, não tá, os Danes, como eu falei, não estão no seu melhor momento. Então pode ser interessante ter um lutador decente desse nível de volta. Uma carta que eu acho que só está banida ainda porque está esquecida é o Shaak. O seu efeito Brainwashed é a razão dele estar banido. É um efeito de remover elementos, dando alvo numa criatura. E assim, muitas cartas que removem elementos estão banidas. Só que dessas cartas o Shaak pode ser a pior, já que ele se encaixa em decks de Chef Marillion, que não são decks lá muito bons de se jogar, e definitivamente não vale a pena usar um Deep Dirge para usar o seu efeito Brainwashed. E fora que, apesar dele ter dois contadores, você poder utilizar essa habilidade duas vezes, essa habilidade não é lá tão renovável. Você vai utilizar duas vezes e depois meio que já era. Ele se torna uma criatura morta, já que ele não é um lutador decente.
Inner Flood, que é uma carta que poderia ser usada para fornecer mais contadores para ele, está banida. E eu acho que deve continuar banida por mais um tempo. Outras cartas, como March of Marillion Minions, não é exatamente o melhor Mildic para utilizar. Então, o Shaak é útil, pode ser útil para você vencer um ou dois combates, talvez em um deck de Auni que queira utilizar ele, mas fora isso, ele não é uma grande ameaça, não. Eu acho que mais cartas que removem elementos poderiam ser liberadas da lista, e aí os decks teriam que se proteger, ter alguma forma de ganhar elementos perdidos e etc. Mas eu acho que deveria ser desbanido. Não faz sentido ele estar banido ainda. Drannak's Threshold também é uma aposta ousada, que eu acho, que é uma carta que deveria sair da banlist. Ela é uma carta bem poderosa, só que é uma carta justa. Ela trava o jogo dos dois lados. Não é todo deck que se beneficia em utilizar essa carta. Alguns decks de Strike, decks de War Beast, talvez alguns decks de Danian também. Mas assim, mesmo esses decks que se arriscam a usar essa carta, eles precisam de algum tipo de suporte. Um deck de Mypedium precisa usar Melody of Mirage algumas vezes, e com o Dranax em jogo não tem como fazer isso, é um risco para ele também. E assim, contra Burn, contra os Negates, contra tudo que está em alta no meta, essa carta é boa. Pode fortalecer alguns decks e, enfim, seria uma aposta arriscada, mas eu acho que seria justo trazer ela novamente. E bom, pessoal, essa é meio que são meus comentários, previsões, teorias da próxima banlist que vai sair. Eu sou do time que prefere tirar mais cartas banidas do que colocar cartas. Eu acho que muito melhor do que enfraquecer os decks fortes é fortalecer os decks fracos, dando mais cartas boas para eles, como algumas sugestões que eu trouxe aqui. Mas enfim, essas são minhas apostas, minhas previsões, e eu quero ouvir de vocês. O que é que vocês acham? Vocês comentam aqui embaixo. E aí, quando sair a próxima banlist, eu posso printar alguns comentários e dizer fulano acertou, fulano errou, enfim. Comenta aqui embaixo, deixa seu like. E é isso aí, pessoal. Conto com vocês e até o próximo vídeo.